Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Messias, esteja sobre a sua vida. Hoje chegamos ao quarto dia da nossa jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão. Nos últimos dias, Deus nos conduziu por uma sequência muito importante. Primeiro contemplamos as ruínas, depois recebemos a consolação, em seguida, aprendemos que a disciplina pode produzir maturidade. Agora nós chegamos a um passo que muitas pessoas gostariam de evitar, mas é indispensável para qualquer reconstrução verdadeira: remover os escombros. Vamos ler Neemias capítulo 4, versículo 10, que está escrito assim: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Veja o que está no Salmo de número 139, Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Existe uma diferença entre uma pessoa que deseja mudar de vida e uma pessoa que apenas deseja se sentir melhor. Quem deseja apenas se sentir melhor procura palavras de conforto. Quem deseja ser transformado permite que Deus revele aquilo que ainda precisa ser retirado. E é exatamente isso que Neemias nos ensina. Quando pensamos na reconstrução dos muros de Jerusalém, normalmente imaginamos pedras sendo colocadas umas sobre as outras. Mas antes que novas pedras fossem levantadas, havia um problema enorme diante dos trabalhadores. O terreno estava tomado por escombros. E enquanto aqueles escombros permanecessem ali, a reconstrução seria lenta, pesada e desgastante. Essa imagem descreve perfeitamente a vida espiritual de muitos de nós. Muitas pessoas pedem que Deus construa algo novo em suas vidas, mas continuam protegendo resíduos do passado. Querem um casamento restaurado, mas alimentam ressentimentos antigos. Querem crescimento espiritual, mas não abandonam hábitos que enfraquecem a comunhão com Deus. Querem prosperidade, mas mantêm desorganização e irresponsabilidade. Querem viver o novo, mas continuam carregando aquilo que pertencia a antigas ruínas. É por isso que o tema de hoje é tão importante. Antes de reconstruir, é preciso limpar o terreno. Neemias 4 descreve um dos momentos mais difíceis da reconstrução de Jerusalém. O povo já havia iniciado a obra. Os muros começavam a ganhar forma. Havia entusiasmo, havia disposição. Mas à medida que a construção avançava, também aumentava a oposição. Sambalate, Tobias e outros inimigos utilizavam de zombaria, intimidação, ameaça e opressão psicológica para tentar interromper o trabalho. No entanto, o detalhe mais interessante do capítulo é que Neemias mostra que nem todo o problema vinha do inimigo externo. Neemias 4:10, nós lemos: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Observe atentamente esse contexto. O problema não era apenas a oposição de fora. O problema era enfrentado por algo que estava acontecendo por dentro. Os próprios trabalhadores reconhecem que os escombros estavam impedindo o avanço da obra. Eles estavam cansados, o terreno estava ocupado e reconstruir havia se tornado algo muito difícil. Essa passagem nos mostra e nos ensina uma lição espiritual extraordinária. Nem sempre aquilo que impede nosso crescimento está do lado de fora. Às vezes, o maior obstáculo está do lado de dentro. Não é Sambalate, não é Tobias, não é a crítica das pessoas. São os escombros que ainda carregamos dentro de nós. E o que são esses escombros? O estudo mostra que a palavra hebraica usada em Neemias 4
refere-se a restos de uma estrutura destruída, poeira, fragmento, resíduos e materiais que ficaram espalhados depois da queda. Espiritualmente, isso produz uma imagem muito poderosa. As ruínas representam aquilo que caiu. Os escombros representam aquilo que continua ocupando espaço depois que tudo desabou. Essa diferença é fundamental. Uma crise pode ter terminado, mas seus escombros podem permanecer. Um relacionamento pode acabar, mas os ressentimentos podem continuar. Uma dívida pode ser paga, mas a falta de organização permanece. Um pecado pode ser confessado, mas o hábito continua sendo alimentado. O acontecimento ficou no passado, os escombros continuam governando o presente. E enquanto isso acontece, a reconstrução nunca alcança todo o potencial. Por isso, antes de perguntar, Senhor, o que o Senhor vai construir em mim? Talvez devamos perguntar, Senhor, o que ainda precisa ser removido de mim? Porque Deus não constrói sobre fundamentos comprometidos. Ele primeiro limpa, depois fortalece, depois edifica. Depois que Neemias identificou que os escombros estão impedindo a reconstrução, surge uma pergunta inevitável. Os escombros que ninguém estava vendo. Quais são os escombros que hoje impedem a nossa reconstrução espiritual? Porque os escombros nem sempre são visíveis. Eles não aparecem nas fotografias, não aparecem nas redes sociais, não aparecem nas nossas decisões. Aparece na maneira como reagimos quando somos contrariados, na forma como tratamos nossa família, na maneira como administramos nosso dinheiro, na facilidade com que perdemos a paz. Os escombros mais perigosos são aqueles que aprendemos a considerar normais. O que nós estamos estudando apresenta algo e alguns deles. O primeiro é o ressentimento. Ressentimento é uma dor que continua sendo alimentada. A pessoa revive constantemente a mesma lembrança, a mesma conversa, a mesma ofensa. O passado continua governando o presente. O perdão não significa dizer que o mal foi correto. Também não significa voltar para ambientes que colocam a nossa vida em risco. Perdoar significa retirar do próprio coração o desejo de vingança e entregar a causa ao justo juiz. Outro escombro muito comum são as desculpas. Existe uma diferença entre explicação e desculpa. A explicação ajuda a compreender um fato. A desculpa evita assumir responsabilidade enquanto alguém diz: eu sou assim porque fizeram isso comigo. Continua entregando o governo à própria vida ao passado. A dor explica algumas reações, mas não pode determinar o futuro. Outro escombro são as mentiras. E nem sempre são mentiras contadas aos outros. Às vezes são mentiras que contamos a nós mesmos. Não preciso mudar, isso não faz mal, todo mundo faz, depois eu resolvo. Essas pequenas mentiras impedem que Deus trate profundamente os nossos corações. Existe um ensinamento muito importante na tradição judaica, na ética dos pais, onde Ben Azai afirma que um mandamento conduz a outro mandamento e uma transgressão conduz a outra transgressão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O princípio é simples. As ações repetidas criam uma direção. Esse princípio também aparece em toda a Bíblia. Ninguém se torna íntegro por acidente. Assim como ninguém destrói a própria vida de uma só vez. Tudo começa com pequenas escolhas. Uma pequena mentira prepara outra. Um pequeno atraso torna o próximo mais fácil. Uma pequena irresponsabilidade cria um padrão. Por outro lado, a fidelidade também cresce da mesma maneira. Uma oração conduz à próxima. Uma decisão correta fortalece a outra. Um compromisso cumprido
aumenta a confiança. E é assim que Deus trabalha, transformando hábitos, porque um hábito repetido forma um caráter. E o caráter influencia o destino. Por isso, Deus nunca trata apenas comportamentos isolados. Ele trata caminhos. É exatamente isso que Davi pede no Salmo 139. Ele não diz apenas perdoa um erro. Ele ora, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe a palavra caminho. Davi entende que o problema nem sempre é um ato isolado. Às vezes existe uma estrada interior que produz sempre e nos conduz sempre ao mesmo lugar. Algumas pessoas sempre fogem quando surge um conflito. Outras sempre mentem quando são confrontadas. Outras sempre gastam impulsivamente quando estão emocionalmente abaladas. Outras sempre culpam alguém para não assumir a responsabilidade. O problema não é apenas o ato, é o caminho. E Deus deseja mudar o nosso caminho. Deus não cobre os escombros. Presta atenção. Existe um detalhe muito bonito no estudo quando lemos Levítico 14. Quando uma casa apresentava um problema sério, o sacerdote não simplesmente pintava a parede. Primeiro ele examinava, depois removia aquilo que estava comprometido, somente depois ela era reconstruída. Esse princípio continua exatamente atual. Vivemos numa cultura que tenta melhorar a aparência, mas Deus trabalha nos fundamentos. Nós mudamos os discursos, Deus quer que mudamos o coração. Nós queremos parecer diferente, Deus deseja que sejamos diferente. E é exatamente isso que Jeremias recebeu esta ordem: arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Isso está em Jeremias 1:10. Perceba a ordem. Primeiro arrancar, depois plantar, porque nenhuma boa semente cresce sobre um terreno tomado por raízes antigas. Talvez hoje Deus esteja mostrando exatamente isso. Você não precisa apenas acrescentar coisas novas. Talvez precise remover aquilo que continua ocupando espaço, porque o novo de Deus exige espaço. E nós chegamos à parte conclusiva desta nossa reflexão de hoje. O novo só é construído quando o antigo deixa o espaço. Até aqui, nós vimos que os escombros não representam apenas aquilo que caiu no passado. Os escombros representam tudo aquilo que continua ocupando espaço no presente, impedindo Deus de construir algo novo em nós. Agora surge uma pergunta extremamente importante: como remover esses escombros? Porque reconhecer o problema é apenas o primeiro passo. A transformação começa quando decidimos agir. A Bíblia nos ensina que Deus nunca desejou uma espiritualidade baseada apenas em emoções. Ele sempre procurou uma mudança verdadeira de vida. Por isso, o apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a própria Escritura completa esse ensinamento em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. Observe que existe dois movimentos. Primeiro, confessar. Depois, deixar. Muitas pessoas fazem apenas a primeira parte. Confessam, pedem perdão, choram, mas continua alimentando exatamente o comportamento que Deus está confrontando. A verdadeira construção exige mais do que arrependimento emocional. A reconstrução exige mudança de direção. Na tradição judaica, esse princípio recebe o nome de techuvá. Techuvá significa retornar. Não apenas tristeza pelo erro, mas mudança de atitude, mudança de caminho. O estudo lembra um ensinamento preservado no Talmud de Omã,
E lá ele está desenvolvido por Maimônides e diz assim: a verdadeira techuvá se evidencia quando a pessoa volta a enfrentar uma situação semelhante àquela que havia errado e desta vez escolhe agir de maneira diferente. A transformação se torna visível nas nossas decisões. É exatamente isso que Deus espera de nós. Não apenas palavras diferentes. Deus espera de nós atitudes diferentes. Existe outro ensino muito importante de Jesus. Em Mateus 12, ele fala sobre uma casa que foi varrida, foi limpa, foi organizada, mas permanece vazia. E exatamente por estar vazia, tornou-se novamente vulnerável. Essa imagem nos ensina um princípio extraordinário. Não basta retirar um hábito ruim, é necessário substituí-lo. Não basta deixar de mentir, é preciso aprender a falar a verdade. Não basta abandonar palavras agressivas, é preciso desenvolver palavras que edificam. Não basta abandonar o desperdício, é preciso aprender a administração responsável. Não basta retirar a amargura, é preciso cultivar o perdão. É exatamente isso que Paulo ensina em Efésios 4. Ele não diz apenas tirem a mentira, ele acrescenta falai a verdade. Ele não diz apenas não furtem, ele continua trabalhe honestamente para terem o que repartir. Paulo não está dizendo apenas abandone a ira. Paulo está ensinando sejam bondosos, compassivos e perdoadores. O reino de Deus nunca trabalha apenas retirando. O reino de Deus trabalha retirando e substituindo, porque um terreno vazio rapidamente volta a ser ocupado novamente. Por isso, depois de remover os escombros, Deus planta novos fundamentos. Voltando para Neemias 4, existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O que mais consome as nossas forças? O texto já diz: já desfaleceram as forças dos carregadores, porque eles estavam cansados. Por que houve tanto cansaço? O que estava consumindo as forças desses reparadores, desses trabalhadores? Porque precisavam construir e, ao mesmo tempo, lidar com os escombros. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Quanto da nossa energia é consumida tentando manter uma aparência? Quanto tempo desperdiçando, escondendo erros em vez de tratá-los? Quanto desgaste produz um ressentimento alimentado durante anos? Quanto peso carregamos tentando justificar comportamentos que Deus já pediu para abandonar? Os escombros não ocupam apenas espaço, eles roubam força. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas vivem espiritualmente exaustas. Não porque Deus lhe deu um peso maior, mas porque continuam carregando aquilo que já mandou deixar para trás. E nós temos uma grande lição para esse dia 13 de Ave. Se eu pudesse resumir toda a mensagem deste dia em uma única frase, ela seria esta: não tente construir sobre aquilo que Deus mandou você remover. Talvez hoje o Espírito Santo esteja mostrando um ressentimento antigo. Talvez esteja revelando uma mentira que precisa ser corrigida. Talvez o Espírito Santo hoje esteja te mostrando uma área que está desorganizada. Talvez um relacionamento que necessita de reconciliação. Talvez um hábito que vem destruindo lentamente sua comunhão com Deus. Não tente apenas decorar as ruínas. É preciso remover os escombros. Neemias não ignorou o problema. Ele enfrentou o problema. E foi justamente depois disso que os muros começaram a ser levantados com firmeza. O mesmo acontecerá conosco. Quando retirarmos aquilo que pertence ao passado, criamos espaço para aquilo que Deus deseja construir no futuro. É por isso que Isaías chama o povo de Deus de reparadores de brecha.
porque Deus continua levantando homens e mulheres que não apenas sonham com a reconstrução, mas têm coragem de limpar o terreno onde ela será edificada. Hoje aprendemos que nem toda ruína continua sendo o maior problema. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo são os escombros que permanecem depois dela. O Eterno não deseja apenas restaurar nossa história, ele deseja restaurar nossos fundamentos. Não quer apenas mudar nossa circunstância, quer transformar os nossos corações. Por isso, antes de pedir uma nova etapa da vida, devemos ter coragem de fazer a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Porque somente Deus consegue revelar aquilo que os nossos próprios olhos deixaram de perceber. E quando ele revela, não faz para nos humilhar, mas para nos reconstruir. E se esse é o seu propósito, se esse é o meu propósito, nós não vamos permitir que os escombros permaneçam dentro de nós. Nós não vamos permitir que os escombros permaneçam dentro dos nossos relacionamentos. Nós não vamos permitir que esses escombros permaneçam dentro da nossa vida financeira, emocional, espiritual, ministerial. O que vamos fazer? Nós vamos lançar fora, nós vamos confessar, nós vamos deixar, nós vamos limpar para que a reconstrução seja perfeita e fundamentada. Que Deus te abençoe. Eu convido você para orarmos juntos. Eterno Deus, nosso Pai, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Assim como Neemias encontrou os muros cercados por escombros, reconhecemos que existem áreas da nossa vida que ainda precisam ser limpas. Sonda-nos, revela aquilo que ainda ocupa o espaço que pertence ao Teu propósito e dá-nos coragem para abandonar tudo o que impede a nossa reconstrução. Arranca de nós o ressentimento, a mentira, o orgulho, a desorganização e, e toda desculpa que nos afasta da tua vontade. Que o Espírito Santo substitua nossos velhos hábitos por uma vida de verdade, santidade, disciplina e fidelidade. Renova nossas forças para que não apenas contemplemos as ruínas, mas nos tornemos verdadeiros reparadores de brecha, edificando nossa casa, nossa família e nosso ministério sobre fundamentos firmes. Que o passado não governe o nosso futuro e que a tua graça nos conduza pelos caminhos eternos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Messias. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você para continuarmos a nossa jornada amanhã, neste mesmo horário. Recomendo que você envie este material a outras pessoas, não só o vídeo, mas também o escrito, e que você os convide para os nossos grupos de estudos, para que nós possamos crescer a nossa comunidade e junto nós chegarmos a um lugar de restauração. Que Deus abençoe e até amanhã, neste mesmo horário.